Bom, no vídeo anterior a gente pôde já ter uma noção da aplicação de parâmetros e criar uma base para nesse vídeo a gente poder já começar a entrar em criação de funções no nosso editor de Visual Basic. Então, bom, vou deletar aqui o código da aula anterior. O que são funções? Como foi definida no último vídeo, basicamente uma função, assim como a gente viu em matemática básica no colégio, é então, uma função, um exemplo aqui. Ela vai receber uma entrada, vai definir uma ação e vai gerar um retorno. Então, basicamente, qual é a diferença entre um subprocedimento e uma função? Um subprocedimento, ele vai exercer uma ação, mas ele não é obrigado a te gerar um retorno. Ele só vai gerar um retorno se você der um comando para ele te gerar um retorno, como por exemplo um message box. Já uma função, ela obrigatoriamente vai ter que te gerar um retorno. Como é que a gente pode criar uma função? Uma função é criada através do comando function. Nele, nós vamos primeiro dar um nome na função. Lembrando, para dar nome para subprocedimentos, variáveis, funções, você não pode usar palavra reservada, não pode usar espaço e não pode ser iniciado por número. Como na aula anterior a gente criou uma função vezes 3, vamos manter a mesma função, só que anterior a gente definiu ela como um subprocedimento, nessa vamos definir como uma função. Vamos abrir aqui, você vai ver que ele vai abrir um comando, assim como subprocedimentos, em que ele dá um end function. Por quê? Porque ele tem que saber delimitar até que ponto a função vai estar sendo executada. Então você vai ter uma indicação de entrada e uma indicação de encerramento de função. Aqui, logo após a função, a gente tem que definir qual o tipo de retorno que ela nos vai dar. No caso, vamos botar como inteiro, para ela saber que a saída do vezes 3 tem que retornar inteiro. E aqui a gente pode botar a função, botar uma definição, seria x vezes 3. A gente pode aqui indicar din x as integer, x igual a 10. Pronto. Bom, o que a gente fez aqui? Assim como no vídeo anterior, a gente, nesse caso, ainda não entrou com parâmetro. Eu só estou dando o exemplo de esquema escrito de uma função básica, em que nós vamos ter x, que ainda não foi definido como parâmetro, mas vai ser. E aqui nós temos a definição do que a função irá fazer. Então aqui no caso, ao invés de eu recorrer a uma terceira variável, como no vídeo anterior, em que a gente entrou com uma variável y e informou que essa variável y recebe a função x vezes 3, quando se define funções, a definição tem que ser igual ao nome da função, senão o Excel ele não vai reconhecer. Então, por exemplo, vamos apagar aqui esse comentário. Vamos agora definir x como parâmetro. Vamos botar aqui, ó, x as integer. Opa. Dei enter sem querer aqui. Pronto. Então aqui, no vídeo anterior a gente mostrou como definir parâmetro. Então, se não viu, só retornar o vídeo anterior que você vai entender. Então, basicamente, o que a gente fez aqui? A gente criou uma definição de uma função vezes 3, que recebe um parâmetro x inteiro e nos retorna, e o resultado vai ser um inteiro, um valor inteiro. E aqui a gente criou a definição da função vezes 3. Mas qual é a diferença então entre um subprocedimento e uma função? Basicamente, como a gente viu no vídeo anterior, quando se dá a entrada num subprocedimento,
Vamos criar aqui um subprocedimento vezes 3, que recebe x inteiro. E de forma similar, aqui vai receber y igual a x vezes 3, vai retornar y. Aqui a gente pode criar um subprocedimento resposta, em que a gente chama o subprocedimento. Vamos criar aqui, até vamos chamar de vezes 2, só por questão de não ter confusão com a função vezes 3. Dá um espaçamento bom aqui. Então, basicamente, o que acontece? Call vezes 2, valor 10, 10. E caixa de mensagem. Vamos deixar assim, pronto. Aqui, se a gente der o comando de execução, ele não vai executar porque não foi definido um valor de 10. Porém, aqui em cima, vamos dar execução. Ele vai abrir uma caixa de mensagem dando o retorno da resposta. Porém, você só consegue basicamente aplicar, através de subprocedimentos, comandos de editor de Visual Basic, basicamente. Então ele só vai te retornar comandos em VBA. Você não vai ter como, por exemplo, caso você queira aplicar a função vezes 2 ao Excel diretamente, a uma planilha, ela não significa nada para o Excel. Aqui, ó. Você vai reparar que só vai aparecer vezes 3. A vezes 2 não significa nada para ela. Então você fica limitado ao subprocedimento só ser aplicável basicamente no seu editor. Ele só ser aplicável ao seu editor de Visual Basic. Então você acaba perdendo um pouco de extensão. Enquanto que quando você define uma função, você na verdade você tá além de poder, você pode aplicar no editor de Visual Basic, você também vai poder utilizar diretamente na planilha. Porque basicamente o que vai ocorrer é, digamos assim, vamos criar aqui uma entrada. Vamos botar que o valor dela é 10. E aqui a gente vai gerar uma saída. Resposta à fórmula. Se a gente vier aqui e apertar igual, esse é o procedimento comum para dar entrada numa fórmula. Então, por exemplo, se eu quiser botar um proc_v, é só ele botar igual, proc, ele vai chamar a função. A gente tinha criado uma função chamada vezes 3. Então você vai reparar aqui que ela basicamente vai aparecer como uma opção para você. Vou até deletar aqui para você reparar, ó. Eu vou vir no meu editor, vou recortar, né, para meio que apagar essa função. A gente pode retornar a planilha aqui. Se eu botar igual vezes, você vai reparar que ela não é uma função nativa do Excel. Ela é uma função que não existia basicamente. Então vou apagar de novo, vamos voltar ao nosso editor de texto. Vamos voltar ao nosso editor de texto aqui, vamos retornar. Agora eu devolvi a definição da função. Se eu vier na minha planilha de Excel e botar igual vezes, ele vai aparecer de opção vezes 3. Com isso, ó, apertei 2 vezes e ele vai abrir, ele vai me pedir um parâmetro. No caso, eu quero que o parâmetro, vamos vincular aqui a célula de 10, que é a célula de entrada. Vou dar Enter. Ela vai me retornar o valor 30. Que foi exatamente a definição que eu dei aqui na fórmula. Então, basicamente, o que a gente fez quando a gente dá uma entrada numa definição de função no editor de Visual Basic? A gente vai estar criando uma função de usuário. Então, o que você ganha com isso? Às vezes você pode ter algum procedimento, alguma conta que não seja definida aqui na barra de fórmulas original do seu Excel. É nesse ponto que seu editor de Visual Basic, seu conhecimento em VBA e macro,
vai entrar como uma forma de você potencializar a sua utilização de Excel. Então você consegue com isso criar novas funções e expandir as aplicações do seu Excel. Então, por exemplo, você trabalha com engenharia, com contabilidade, você precisa de uma conta ou de uma fórmula, de um cálculo em específico que o Excel não te dê. Você pode vir no seu editor de Visual Basic e criar a definição da função. E com isso você cria uma função própria, uma função sua para o seu Excel, que você pode depois compartilhar o código, e com isso você expande suas aplicações de Excel e melhora a habilidade do seu Excel de forma geral. Bom, esse foi o primeiro vídeo referente à definição de fórmulas. Acho que ficou bem claro aí as vantagens de você ter conhecimentos já básicos em Visual Basic e como isso pode te ajudar no dia a dia. Nos próximos vídeos a gente vai continuar abordando o tema e começar a entrar em marcadores condicionais como ifs, loops e expandir as aplicações possíveis para nossas funções. Obrigado e até a próxima. Curte e compartilha aí.